6 horas e 51 minutos e nós estamos de volta com a notícia de frente, registrando aqui que o prefeito Calil Baracate, lá em Várzea Grande, começou a administração dele tendo que administrar a crise, não é? Já? Sim, já. Tendo que administrar a crise. Foi? Não teve um problema, não. Já tiveram dois. Então um parece que conseguiram resolver. Contornar. Não é isso? Uma pessoa havia sido indicada para a procuradoria lá geral do município, aí teve problema, aí teve alguém que indicou uma outra pessoa no lugar, ou seja, a pessoa pediu demissão lá antes de assumir. Não é? E o seguinte, diz que está cheio de eminência parda lá em Várzea Grande. Não é? Vamos dar tempo ao tempo aí para saber se vão conseguir controlar isso. E aí, a informação do Gazeta Digital de ontem diz o seguinte, que uma briga lá quase acabou com a exoneração de uma secretária. Não tem nada a ver com a procuradoria do município. Lá o problema já foi resolvido. Então foi quase, não foi exonerado. Essa daqui não, a outra pediu demissão. A outra pediu demissão e indicaram uma outra pessoa para o lugar. Bom, voltando a este desentendimento, que foi aí entre integrantes do primeiro escalão da Prefeitura de Várzea Grande, quase rendeu a exoneração à secretária de Assistência Social do município, a Eliamara Zeferini. Isso foi na manhã de ontem, segunda-feira. Informações apuradas pelo portal Gazeta Digital apontam que a secretária teve um desentendimento com a esposa de um dos principais gestores do executivo, ou do prefeito ou do vice, e por conta disso pediu exoneração do cargo no primeiro dia útil da nova gestão. Olha a forma que começa, não é? E aí, só para acabar aqui, apesar do pedido, o prefeito do município interveio no desentendimento e apaziguou os ânimos, dando a situação como encerrada e sem exoneração. Ou seja, nada, por exemplo, as pessoas podem dar opinião, né? Podem opinar. Agora, interferir, pressionar, querer mandar na gestão sem ter sido votado, é legal isso? Não, por aí? É ilegal, é imoral, né? Principalmente imoral. Agora eu vou falar uma coisa, muito cedo para ter esse tipo de picuinha, porque é picuinha, né? Se você tem uma crise por uma situação de definição de políticas, como resolver isso, aí eu concordo, não concordo, é uma coisa. Agora, por questão de cargo, por questão de... Se o senhor, eu ia falar Nico Baracate, se o senhor Calil Baracate, eu não sei quem é o secretário de governo dele, não é? Se não tiver uma pessoa, um cara... Dito Louro? É Dito Louro? Dito Louro? É isso? Não, se eu estiver... É isso? Olha lá, confirmou. Gerson Pimentel, ali na consultoria, né? Confirmou aqui que é o Dito Louro, secretário de governo. Se o senhor Gerson Louro, Dito Louro. Dito Louro, Gerson Louro. Gerson Louro. Nós temos a nossa loura e lá o Calil tem o seu louro. Que não é o José. Se não tiver um cara para apaziguar isso aí, para evitar, porque, olha só, no primeiro dia teve isso, imagina se isso acontecer pelo menos uma vez por semana. Mas, Paulo, muita fogueira para apagar, rapaz. Paulo, a situação do Calil lá é mais ou menos assim, ó. Ele senta à mesa dele, ele tem aqui, ó, pedido de Jaime, pedido de Júlio, pedido de presidente da Câmara, presidente não sei de quem, da dona Maria, da dona Joana. A cobrança dessa fatura ele fala tá assim, quem que eu vou botar lá, meu Deus do céu, quem eu vou botar? E esse aqui, se eu não botar esse aqui, meu Deus, aí põe o cara lá, e esse aqui fica com vaidade, falando, não, mas peraí, rapaz, como você não deixa ele colocar a dona Maria como secretária, ela é assim, assado, o outro já liga. É isso aqui. Aí ele fala assim, Paulo Coelho, como que eu organizo tudo isso aqui agora? Liga para o Lucimar. Tá vendo a importância de alguém para fazer, organizar isso aí? Mas o Calil, ele está chegando sabendo disso. Esse é o preço. Só que a fatura está vindo muito cedo, a cobrança dessa fatura está vindo muito cedo. Primeiro dia, opa, tá aqui, ó, chefe, eu trabalhei para você, tá aqui, ó. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E quero aquele cargo. Esse é o pessoal que eu quero que você... Você acha que Cuiabá é diferente? É do mesmo jeito. Todo lugar é assim. E aí a pergunta é assim, aí você coloca o seguinte, muitas vezes as pessoas falam, ó, esse problema, esse tipo de problema, o mal se corta pela raiz.
A pergunta é, ele tem condições de cortar o mal pela raiz ou ele vai ter que ficar aparando os galinhos? Ele vai apurar galinho o tempo todo. Aí a avaliação minha, prefeito, não estou É afirmando, doido. mas eu acho que é difícil de cortar esse mal pela raiz. Porque quem vem? Vem assinado aqui, ó. Senhor Calil, eu quero que o senhor aqui, ó, esse cara aqui, esse aqui é o Lúcio Sorge, que está aqui o nome dele, e eu vou assinar aqui, Jaime Campos, vou assinar aqui para o senhor dar um encaminhamento. O que ele vai fazer? Ah, o prefeito sou Não, mas eu. Jaime Campos falou que não vai interferir na administração da prefeitura de Várzea Grande. Ele disse isso em alto e bom som, disse que não vai interferir, mas ficou lá o quê? 5 secretários da gestão dele. Tudo bem. Não, olha, é natural. Mas gente competente. Não, bom. é natural aí, porque é o seguinte, porque o Calil Baracate, eleito prefeito de Várzea Grande, tem que nós ser. dissemos isso aqui ontem, né? É Vou- preciso respeitar a história do Calil, da família dele, da família Baracate, né? mas- Tem uma presença forte lá em Várzea Grande. Agora é o seguinte, sem Jaime Campos, Calil Baracate, não, sem Jaime Campos, Júlio Campos, Lucimar Campos e Companhia Limitada, Calil Baracate não seria prefeito lá de Várzea Grande. Só antes da sua intervenção, mais uma informação de bastidor, né? A informação é o seguinte, de que tem muito secretário lá que estaria assim, vamos dizer assim, preocupado, incomodado com algumas atitudes relacionadas ao vice, o José Azama. Não é isso? Exatamente nessa linha aí Nessa linha. de interferência. E aí, aquele que você falou, o prefeito Calil Baracate tem que colocar ordem na casa desde o início, porque senão depois fica exatamente. ingovernável. E outra, né? Companheiro é companheiro. Exatamente. Né? Não vou continuar a frase porque não pode. Não, né? mas todo mundo já entendeu. Agora sim, agora ele, volto a dizer, ele foi eleito e ele está sabendo que isso, ele está consciente de que esse é o preço. Foi combinado. E o combinado não sai caro, meu chapa. Então, é isso. Agora, da minha avaliação é muito cedo já para cobrar, amigo. O cara mal vestiu lá, tirou aquela faixa que foi passada pela prefeita, guardou lá. Quando ele sentou na cadeira, já está lá a fila de aqui está meu cargo, está aqui do Lúcio, está aqui do Haroldo, aqui do Paulo Coelho. Rapaz, não é assim, não deixa o cara respirar e fazer o direcionamento. Difícil. Crise dessa hora. Imagina vamos fazer daqui a pouco o balanço dos primeiros 6 meses, se for nesse ritmo aí. Imagina o que vai ser. E vamos agora, para a gente se organizar aqui melhor, ao seu destaque, professor Haroldo Arruda. Olha, a construção... MDB, não é? Não vou falar dessa disputa, né, lá da Câmara dos Deputados, né, para a presidência da Câmara dos Deputados, sai Rodrigo Maia e entra o candidato dele, Baleia Rossi, ou Arthur Lira, que é uma construção do Arthur Lira, que é do PP, que é uma construção antiga, né, de certa forma, já há longo tempo, que o próprio Jair Bolsonaro vem costurando essa candidatura que tem maior interesse por parte do governo federal em ter o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, até para que a tal suposta governabilidade possa acontecer, até que as pautas importantes, as pautas de interesse do governo federal possam ser votadas, né? Até porque o poderio de um presidente da Câmara é algo absurdo, né? Tem inclusive até condições de pedir impeachment de presidente. Enfim, a disputa está entre Baleia Rossi e Arthur Lira. Baleia Rossi assinou a sua candidatura recentemente, há pouco tempo atrás, né? Mas já tem, de certa forma, um grupo importante de aliados e tudo indica que Baleia Rossi será, sim, o próximo presidente da Câmara dos Deputados em Brasília por conta do apoio do PT, que foi anunciado ontem no finalzinho da tarde. Existia uma dúvida muito grande, o PT que tem 52 parlamentares, né? Bem provável que o percentual de traidores seja pequeno, né? Considerando que o governo federal tem em suas mãos, né, a questão de emendas parlamentares, tem o diário oficial, entre aspas, na sua mão também, em mãos também, que pode, de certa forma, utilizar como ferramenta de troca. Mas tudo indica que Baleia Rossi seja o novo presidente da Câmara, e isso muda e é uma perda considerável por parte do governo federal, né, se tudo caminhar dessa forma. Até porque Baleia Rossi tem o apoio do DEM, com 28 parlamentares, do MDB com 34, PSDB com 33, Cidadania com 7, PSL com 36 e o PV com 4. Além das siglas de oposição do PDT 27, PSB 30 e o PCdoB 9.
Além dos dois candidatos, Baleia Rossi e Arthur Lira são os favoritos, mas existem mais dois candidatos também, que é o capitão Augusto, do PL, e o Fábio Ramalho, do MDB, que não tem tanta expressividade assim. O parlamentar alagoano, Arthur Lira, tem o apoio do PP, 40 parlamentares, PL 43, PSD 35, PSC 9, PROS 10, Avante 8, Patriota 1 e Republicanos com 31. Também espera-se apoio do PTB e Podemos, que tem 10 parlamentares, que eles também endossem formalmente a sua candidatura. Você tem o placar aí? O placar, o placar agora com apoio... A soma de todos contra... Agora com apoio do PT declarado, né, Baleia Rossi tem um número superior. Bem superior. Né? Bem superior ao Arthur Lira. Mas assim mesmo o governo federal acredita que até a data da eleição podem aparecer, pode cooptar. O único partido que não se posicionou ainda foi o PSOL, que diz que vai se posicionar nos próximos dias. É bem provável que eu também apoie. Exatamente. Se o PSOL entrar com candidatura também, aí beneficia o grupo do governo, porque arracha um pouco, né? Arracha um pouco os apoios. É muito difícil o pessoal apoiar Arthur Lira, né? O governo federal, apoiar o candidato, não vai apoiar. Né? Então, o número, de certa forma, tem que ter a maioria. Né? Se não tiver maioria, vai para a segunda votação. Né? Mas é um cargo importantíssimo, considerando que... Essa é uma das teses que, inclusive, era discutida, mas foi derrotada entre os parlamentares do PT, né? Porque Sim. A diferença lá na votação dentro da bancada do PT foi de poucos votos, né? Parece que o placar lá foi de 27 a 23, alguma coisa assim. Foi bem apertado. É isso. Agora, é preciso colocar também o seguinte, né? Dentro desse comentário que você fez, nessa eleição aí, como você já disse aqui, que o voto é secreto e propício à traição, não é isso? Não dá para, por exemplo, para somar, né? Não dá. Os integrantes dos partidos que apoiam esta ou aquela candidatura, e isso vale muito mais para o Baleia Rossi do que para o Arthur Lira, porque os partidos que estão apoiando o Arthur Lira, os parlamentares desses partidos têm sim uma tendência muito maior tá mais cristalizado a votar no Arthur Lira, né? Por causa dessa questão que você falou, né? Isso. Cargos, diário oficial, benefícios, benesses, um monte de coisa. Por aí, coisa que todo mundo já conhece, que as pessoas identificam mais quando você fala assim, toma lá da cá, não é isso? Exatamente. Né? Então é o seguinte, a possibilidade de traição é muito mais ali entre os partidos que fecharam aí o apoio com o deputado Baleia Rossi, que é o principal adversário de Arthur Lira. O que tem que definir agora é o nível dessa traição. Qual a potência dela, qual que é o peso dela? Porque se ela for vier em grande peso, com grande força, ela pode fazer a diferença. Agora, até ontem esperava-se uma posição do PT de uma candidatura própria, né? Mudaria bastante o quadro, né? Considerando que o PT tem 52 ou 54 parlamentares, né? Mas como isso foi decidido ontem no finalzinho da tarde, né? O PT já fechou questão com relação ao apoio ao Baleia Rossi, isso muda completamente. Mas não define ainda de forma clara quem será o próximo presidente da Câmara. A maioria decidiu que vai apoiar o Baleia Rossi, mas não fechou questão. Exatamente. Quer dizer, fechar questão é aquela história assim de que, olha, todo mundo tem que votar. E também é o seguinte, não tem como fechar a questão, porque o voto é secreto. Isso, exatamente. Né? Obrigado pela correção. Exatamente. Porque o voto é secreto. Eu digo assim, fechar no sentido assim... entendi. Não necessariamente de votar, né? Mas fechar como partido. De decidir pelo apoio, né? Decidir pelo apoio. A tendência numérica aí é a vitória do Baleia Rossi, né? Agora, fato que o presidente da República, caso o Baleia Rossi seja o novo presidente, realmente... Complica porque o PT, por exemplo, professor, não foi por acaso, ele não vendeu de graça, não foi de graça, ele vendeu. Seu Baleia, eu vou apoiar o senhor, mas a primeira pauta sua, ou pelo menos a mais importante, põe o impeachment do presidente em votação, em tramitação. E o compromisso do Baleia Rossi com o PT foi o seguinte, olha, se chegar um pedido aqui que esteja respaldado na lei, na Constituição, eu Exatamente. a não engavetá-lo, né? Essa foi a posição do deputado Baleia Rossi. E aí, assim, nós estamos num tempo que não pode fazer piada, né? Mas por conta do politicamente correto, né? Mas aí, se o Baleia Rossi ganha, sai o nhonho, entra o Baleia, né? Quer dizer, uma coisa que faz uma alusão aí ao
ao físico de cada um deles. Agora, o que eu quero... Mas eu quero ressaltar uma coisa muito importante que mexe com a sua vida, com a minha vida, com a vida do brasileiro, é que a agenda, né, a agenda no Legislativo, ela vai mudar completamente caso o Baleia Rossi ganhe, né? E essa mudança de agenda, de pautas, de prioridades, de projetos bomba que estão ali, a questão de impeachment, um monte de coisa, né, vai dificultar muito o governo federal. Nas questões de interesse do presidente da República, Jair Bolsonaro, caso o Baleia Rossi assuma, considerando que é um rastro do Rodrigo Maia. O governo federal, aí há que se dizer, não é, terá que articular da seguinte forma, na minha avaliação, vai ter que lançar mão da largura da boca do Centrão. Ah, já tem um Centrão? Estamos lá? Beleza. Então vamos abrir mais, vamos arreganhar mais, porque só o Centrão salva. Olha que frase, só o Centrão salva, no caso de uma hipotética vitória do senhor Baleia Rossi. Por quê? Porque o Centrão pode trazer elementos que deem mais musculatura ao Executivo, né, ao governo federal, lá na Câmara. Com isso, as pautas bombas citadas aqui pelo professor, elas tendem a ser anuladas. Impeachment, outras pautas que vierem. Olha, eu acredito que as agendas de reformas, né, elas possam até continuar na mão do Baleia Rossi, mas de privatizações podem ser travadas, inclusive por conta de interesses por parte da bancada do PT. E as pautas, olha, tem pautas importantes ali travadas ali. Eu não vou falar porque isso não tem tempo, mas tem muita pauta importante. Não do governo, mas para o Brasil, de privatizações, há quem não goste e não concorde com privatizações. Tem o marco das ferrovias, tem a questão da elétrica, né, o marco da energia elétrica, não é? Privatização da Eletrobras e tudo mais. Tem tem pelo menos 25 que eu andei contando, pautas interessantíssimas ali, tal como foi o marco regulatório do saneamento, que vai abrir aí um mercado de investimento esplendoroso, para usar essa palavra, para o governo, que já foi aprovado, inclusive. Então, outras pautas semelhantes tem lá, mas aí há divergências, inclusive, de opinião, de divergência ideológica. Né? A traição Baleia Rossi, conforme o Lúcio Sorge apontou, pode acontecer por alguns parlamentares petistas por conta do impeachment da Dilma. Você lembra disso? Sim. Né? Está entalado, não foi digerido ainda. Exato, está entalado. Então você pode ter, inclusive, parlamentares petistas, né, que não apoiam o Baleia Rossi justamente por conta do impeachment da Dilma. E nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar sobre CPI lá na Câmara Municipal de Cuiabá.